Olá a todos, queridos colegas. Eu sou a professora Rita Carmona, sou médica veterinária, atuo na área de dermatologia veterinária há mais de 20 anos. Sou professora também mais ou menos neste período e sou a atual presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária. E é hoje com muito prazer e muita honra estar aqui com vocês novamente através do VetSmart, pelo convite da Farmina, que é uma empresa que eu prezo muito, que eu tenho já uma parceria há algum tempo, uma empresa que eu confio demais nos seus produtos, para falar, obviamente, de dermatopatias. E o que a gente vai conversar hoje? São sobre as principais dermatopatias que eu atendo na minha rotina. Obviamente, gente, que essa é a minha rotina. Muitas vezes a minha rotina pode ser diferente da sua, porque a gente sabe que a casuística dos casos, muitas vezes, elas são diferentes de região para região. Mas na minha rotina, é isso que eu atendo mais. E assim, mais do que falar da minha rotina, é saber, será que a nutrição ela pode nos auxiliar nas dermatopatias? Porque muitas vezes a gente começa a olhar as especialidades de forma separada. E a gente não pode fazer isso. A nutrição é um importante pilar em muitas das doenças e muitas das afecções que a gente atende no nosso dia a dia, seja na dermatologia, seja na gastroenterologia, seja na neurologia. A nutrição é um aliado extremamente importante para a gente, médico veterinário, independentemente da nossa especialidade. Mas, obviamente, até porque eu atuo na dermatologia, a gente vai conversar sobre as doenças dermatológicas do meu dia a dia e como a nutrição pode nos auxiliar nisso. Então, antes de realmente entrar nessa seara das doenças em si, particulares, o que eu atendo? Eu fiquei pensando, puxa, como que é a minha rotina? Gente, é alergia, 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 alergia. Alergia hoje eu acho que é a maior casuística dentro, né, da dermatologia, na maioria dos casos, na maioria para a maioria das pessoas, para a maioria dos veterinários. Fora alergia, o que mais eu atendo? Piodermite, a foliculite bacteriana, até porque são doenças que estão muito intrincadas, elas estão juntas, elas muitas vezes caminham juntas. A sarna demodécica, apesar de que eu que comecei lá 20 anos atrás, eu atendia muito mais sarna demodécica, e eu acho que com o advento das isoxazolinas, essa casuística, obviamente, diminuiu, mas ainda eu atendo, gente, ainda a gente não pode se esquecer dela, não. E eu acho que o fato da gente ter, dessa casuística de sarna demodécica ter diminuído muito, muitas vezes a gente esquece dela, e isso é um perigo, viu? Isso pode ser um perigo, porque isso pode fazer com que a gente esqueça do diagnóstico e, entre aspas, a gente coma bola. Então, nos atentemos ainda a isso. Outra doença, que na verdade não é uma doença, é mais uma condição que eu atendo bastante, é a alopecia X, né, especialmente nos SPIDs. E não só a alopecia X, mas outras alopecias não inflamatórias. A gente vai dar uma olhadinha nisso. E, com certeza, os processos de alteração na queratinização da pele, que é chamado desqueratinização, que de uma forma meio errada a gente sempre chamou de seborreia seca. Seborreia seca não existe, porque seborreia, na verdade, é um aumento da produção da glândula sebácea, que leva ao aumento da oleosidade da pele, então não teria por que você ter uma pele oleosa que é seca também. Então, esse termo, apesar de consagrado, seborreia seca, é um termo que não é correto. O correto é chamar de desqueratinização. E a seborreia propriamente dita, que, como eu falei, é o aumento da oleosidade, é o aumento da produção do material oleoso, material lipídico, pela glândula sebácea. Então, vamos lá, gente, vamos caminhar sobre essas doenças. E vamos começar com as doenças alérgicas. E doença alérgica, gente, a casuística
com certeza é muito grande na minha clínica, na sua clínica, na clínica da maioria das pessoas aqui que estão nos atendendo. E por quê, né? Então, é engraçado você ver esse parágrafo que foi tirado de uma tese de doutorado da medicina. E eles aqui, nesse parágrafo, eles ressaltam que hoje as doenças alérgicas, elas são, dentre as doenças não transmissíveis, as mais comuns em todo o mundo, gente, não é um problema nosso aqui, não. E que apesar de todo o progresso que vem acontecendo, do melhor entendimento dessas doenças, de tudo que foi desenvolvido em relação a novos tratamentos, essas doenças continuam crescendo em prevalência, em espectro e gravidade. Gente, eu vejo isso. Cada vez mais os nossos pacientes são mais graves, mais difícil o controle. E aí a nutrição também entra, viu? Na melhora desse controle. E essas, né, nos últimos anos, essas alergias, elas surgiram de forma muito rápida, sua prevalência segue aumentando. Gente, a gente tem que estar preparado para atender cada vez mais doenças alérgicas nos nossos pacientes. E a grande pergunta, a pergunta do milhão, por que que isso acontece? Por que que a gente está vendo cada vez mais alergia? Gente, tem um monte de teorias. Obviamente, a gente melhorou o nosso diagnóstico, sem dúvida nenhuma, a gente melhorou a compreensão dessas doenças, mas tem coisa acontecendo aí no mundo que pode estar justificando o aumento da ocorrência de doença alérgica em todas as populações. Então, poluição, o meio de vida que a gente está vivendo, o maior exposição a alérgenos ambientais. Hoje a gente passa a maior parte do tempo, assim como os nossos pacientes, eles passam a maior parte do tempo dentro do domicílio. Tem a questão da teoria de higiene, tem questão de microbioma, tem questão de utilização de produtos que alteram as barreiras epiteliais como um todo, não só a pele. Isso está fazendo, sim, com que os nossos pacientes se tornem mais alérgicos, é o que a gente chama de expossoma. Tenho certeza que vocês ainda vão escutar muito falar de expossoma. E por que que eu fiz essa introdução? Porque, gente, se tem muito alérgico para atender, com o passar do tempo, a gente vai atender cada vez mais. E isso faz com que a gente precise aumentar ou melhorar as nossas estratégias em relação tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento dessas doenças. Mas vamos lá, vamos entender melhor essa doença. E esse daqui, gente, a gente vê aqui um monte de casos, alguns casos, né, de doença alérgica nos cães. Isso é o meu dia a dia, tá? E a pergunta do milhão, né? Outra pergunta do milhão, como que a gente diferencia? Então, quando eu estou olhando esses pacientes com esses, né, com essas manifestações dermatológicas, vocês sabem me dizer quais deles têm alergia alimentar e quais deles têm dermatite atópica, que são as duas principais, hoje, principais alergias tegumentares que a gente tem, tirando aí a DAP, né? Gente, não dá para a gente saber, né? Simplesmente pelo fenótipo não dá, porque a manifestação tanto da dermatite atópica quanto da alergia alimentar, elas são idênticas, é indistinguível, não dá para a gente dizer simplesmente pelo exame. A gente pode até suspeitar, ter algumas suspeitas que são levantadas durante a anamnese, mas não dá para a gente ter certeza absoluta. Olha esse paciente, né? Esse paciente foi uma paciente que eu atendi já há muito tempo atrás, e o que me chamava muito a atenção dessa paciente era esse olhar triste dela, para a gente ver como doença alérgica diminui muito a qualidade de vida desses pacientes. Eles têm uma interferência enorme na qualidade de vida. Ó, blefarite alérgica, muito comum, tanto na alergia alimentar quanto na dermatite atópica, e aqui a gente vê alguns casos mais graves, a queilite também, né, e por muito tempo, eu quis colocar umas fotos aqui de queilite, de dermatite perilabial, porque por muito tempo a gente dizia que paciente que tinha queilite ou que tinha dermatite perilabial tinha alergia alimentar.
E não é bem assim, viu, gente? A gente não é patognomônico, vamos dizer assim, da alergia alimentar. E os gatos? Gente do céu, vocês têm atendido os gatos alérgicos, assim, com quadros horrorosos, horrorosos. Eu tenho aí uma coleção de pacientes com manifestação muito grave, e eu vou dizer para você, às vezes o gato é muito mais difícil a gente manejar esses pacientes do que o cão. E essa manifestação, que é o prurido cérvico-facial, que tem que fazer diferencial com outras doenças, inclusive com esporotricose, especialmente se você está numa região que tem uma casuística grande de esporotricose, essa manifestação é a, a- a, né, referida em literatura, parece ser a mais comum quando a gente está falando em felinos de alergia alimentar. Então, nesses casos, especialmente nesses casos, não que nos outros a gente não tenha que investigar alergia alimentar, mas especialmente nesses casos a gente precisa se atentar muito à alergia alimentar. E, gente, a dermatite atópica, né? Tanto a dermatite atópica quanto a alergia alimentar, e eu acho que elas são doenças que estão muito relacionadas, para mim, é a mesma doença com espectros diferentes, com sensibilização diferente. O que a gente tem que entender é que esse paciente alérgico, ele tem uma genética que o predispõe a ter uma inflamação contínua de acordo com os gatilhos que ele é submetido. Por exemplo, ácaro de ambiente, alérgenos alimentares, algumas proteínas alimentares, e esses gatilhos, né, vão lá e cutucam o sistema imune, fazendo com que esse indivíduo ele fique muito mais inflamado. Ele tem uma tendência à inflamação muito grande. E, gente, é um looping, porque esta inflamação contínua faz com que haja maior perda de água transepidérmica, ressecamento da pele, alteração dessa barreira cutânea. Gente, isso é muito importante a gente pensar, porque quanto maior a alteração dessa barreira cutânea, que muitas vezes está relacionada, sim, a maior inflamação, pior vai ser a inflamação. Então, olha, é uma coisa levando a outra. E essa alteração de barreira cutânea tem que ser muito bem olhada pela gente, do mesmo jeito que a gente olha esse controle da inflamação com o uso de medicamentos. Gente, usar somente medicamentos, e hoje a gente tem uma gama bem grande de fármacos que atuam nesse processo inflamatório aqui, mas se a gente olhar só para o processo inflamatório, a gente também não consegue controlar adequadamente a doença. A gente vai ter também que se preocupar com barreira cutânea. E a recuperação da barreira cutânea vai além, inclusive, de produtos como shampoos, sprays, ampolas. A nutrição, ela vai ser muito importante nessa recuperação de barreira cutânea. Então, a gente fala da nutrição não só para o indivíduo que tem alergia alimentar, que obviamente vai ser muito importante, mas o paciente com dermatite atópica que tem essa inflamação contínua, mesmo que tratado com medicamento, ele precisa de uma nutrição adequada. E a nutrição hoje nos auxilia muito no tratamento da dermatite atópica, porque a gente sabe que tratamento de dermatite atópica, ele é multimodal. A gente precisa atuar em várias frentes. Então, não se esqueçam da nutrição nos seus pacientes com dermatite atópica. Isso é fundamental. E, obviamente, aqui a gente está com a Farmina. A Farmina, ela tem uma ampla gama de produtos, né, voltados aí para o paciente alérgico. Então, nos atentemos a isso. Não é só para o paciente que tem alergia alimentar, não. Agora, vamos falar especificamente do diagnóstico e da necessidade da inclusão da nutrição nesse diagnóstico. O diagnóstico de alergia, gente, de alergia alimentar, de dermatite atópica, de DAP, ainda é totalmente clínico. Ainda a gente vai precisar passar por toda essa trilha de diagnóstico. Quer dizer, obviamente, a gente vai precisar excluir
outras doenças pruriginosas, excluir doença parasitária, exemplo da DAP. Aí a gente vai para o diagnóstico de alergia alimentar e, como eu já ressaltei com vocês, o fenótipo da alergia alimentar é igualzinho o fenótipo da dermatite atópica. Não tem como a gente fazer uma primeira distinção na primeira avaliação. A gente precisa sim fazer dieta nesses pacientes, a famosa dieta de exclusão, seguida da dieta provocativa. Essa dieta de exclusão eu vou comentar um pouquinho mais à frente para vocês. Os testes alérgicos, eles foram incluídos aí há algum tempo para auxiliar o diagnóstico de alergia alimentar, mas preste muita atenção. Teste alérgico não substitui dieta de exclusão, a dieta de eliminação. Tá? A gente ainda, para diagnóstico de alergia alimentar, a gente precisa ainda fazer aquela dieta. Ainda não temos uma solução mágica. A dieta, ela vai ser primordial, ela é o gold standard para diagnóstico de alergia alimentar. E a dermatite atópica tem aqui um dado de literatura, e eu acho que é um dado que eu vejo também muito na minha rotina, que mais ou menos 30% daquele teu paciente com dermatite atópica, que é sensibilizado, que tem alergia a alérgenos ambientais, eles também têm alergia alimentar. 30% deles também cursam com sensibilização alimentar. É aquele paciente que, quando eu faço a dieta de eliminação, ele não melhora 100%, mas ele tem uma melhora, e muitas vezes é uma melhora significativa, a ponto da gente reduzir medicação, reduzir ocorrência de flare, que é a piora da dermatite atópica em determinadas ocasiões. Então, eu acho que esse dado é de muita importância, porque a gente não pode esquecer de fazer dieta. Gente, aquele teu paciente com dermatite atópica que toma uma série de medicações, que faz uso de shampoos, enfim, muitas vezes eles podem se beneficiar sim com a dieta de eliminação, com a dieta hipoalergênica. E eu vejo isso na minha rotina. E uma particularidade que eu até copio, entre aspas, um pouco da medicina, porque na medicina eles falam muito, gente, aquele teu paciente com dermatite atópica e tem um difícil controle, que não está sendo muito bem controlado, que é aquela dermatite atópica grave, muitas vezes eles também têm alergia alimentar. Então, não nos esquecemos disso. Outra observação, sabe aquele teu paciente com dermatite atópica que começa muito precocemente? Pois é, esse também pode ter alergia alimentar. Esse a gente precisa sim pensar em dieta. Prestem atenção nisso, tá? Muitas vezes aquela perda de tolerância oral, né, que precisa acontecer para você ter alergia alimentar, ela pode ser perdida muito precocemente. Então, tem alguns pontos que a gente precisa chamar atenção. Paciente muito grave, paciente de difícil controle de dermatite atópica, não se esqueça de fazer dieta de eliminação. Ah, Rita, mas ele fez dieta de eliminação lá atrás e ele não respondeu. Puxa, repense. Tá? Muitas vezes você não fez ou não foi realizado de uma maneira correta, com a dieta correta, com o alimento correto. Muitas vezes a gente precisa fazer outra, como se diz, outra forma, né, de dieta de eliminação. Então, é muito importante. Às vezes a gente esquece entre aspas, né? A gente entra naquele ciclo da preguiça. Puxa, eu não vou fazer dieta de eliminação, é tão trabalhoso, né? O tempo tão grande. Não, mas às vezes é necessário, tá? Ela é necessária, a gente ainda precisa fazê-la e não substituir simplesmente o diagnóstico por teste alérgico. Ele pode ser uma ferramenta, mas ainda a dieta de exclusão, ela não pode ser substituída. E só para relembrar também aqui um pouco de alergia alimentar, o nosso paciente com alergia alimentar, ele tem uma reação imunológica mista. O que significa? Ele pode ter aqui, né, pelo IgE mediado, e aí ele vai ter mais manifestação de urticária, de eritema agudo, mas uma grande parte dos nossos pacientes, eles estão aqui,
eles estão nesse módulo que é uma mistura de alergia IgE mediada com celular mediada. E, gente, essa manifestação, na verdade, essa celular mediada, ela é tardia e ela permanece por muito tempo, mesmo que eu tire o alimento. Então, aquele paciente que está sendo submetido, né, a um alimento e está provocando essa reação celular mediada, mesmo que eu retire ele vai demorar muito tempo para melhorar. E é por isso que a gente tem que fazer dieta de eliminação por um período longo de tempo. Não adianta você fazer uma semana, 10 dias de dieta. E às vezes os tutores, eles têm essa ideia, puxa, eu tirei o alimento, eu troquei o alimento e ele não melhorou, mas às vezes ele vai demorar até 8 semanas para ter, para a gente ver essa melhora. E outra coisa também, que mais ou menos 20, 30% dos nossos pacientes com alergia alimentar, eles têm algum tipo de manifestação gastrointestinal, pode ser vômito, pode ser diarreia, pode ser tenesmo, pode ser flatulência, então nos atentemos a isso também. Falando de dieta de eliminação, qual é a dieta que a gente pode fazer? Então, a gente tem duas modalidades de dieta para fazer. A gente pode fazer dieta caseira, o que na minha rotina, especialmente, ela cada vez mais está sendo menos utilizada. Eu tenho hoje uma dificuldade muito grande de fazer dieta caseira, por N motivos. Eu acho que, preferencialmente, para o diagnóstico, a gente faz dieta comercial. E essa dieta comercial, né, que é a ração, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode fazer essa dieta comercial com proteína hidrolisada, que é o ideal. A proteína hidrolisada, que ela é quebrada a ponto do sistema imune não conseguir reconhecê-la como alérgeno, mesmo que ela seja alérgica àquela fonte de proteína, ou a gente pode fazer com uma dieta comercial de uma proteína única, não usual. Eu ainda, na minha rotina, eu dou preferência à realização da dieta hidrolisada, tá? E de preferencialmente com uma proteína, uma fonte de proteína, que não faz parte muito da dieta desses pacientes. Lembrando que hoje a maior parte das dietas que tem do mercado, elas utilizam a carne de frango, né, como proteína. Então, a gente, mesmo que eu faça ela de forma hidrolisada, eu prefiro fazer com uma fonte de proteína que não é habitual para aquele paciente. Por exemplo, o peixe. E aí a Farmina, ela tem uma dieta hidrolisada sensacional, que é a Ultra Hipo, que utiliza o peixe como a sua principal fonte de proteína. Tá? E ela tem uma hidrólise bem interessante, bem baixa, que o sistema imune não consegue reconhecer. Fora que ela tem outros constituintes aí na sua formulação, que auxiliam, inclusive, aquela história da barreira cutânea. Inclusive, auxiliam no controle do processo inflamatório. E isso vai muito bem naqueles 30% daqueles pacientes que têm alergia alimentar e dermatite atópica. Gente, a dieta da Farmina, a hidrolisada da Farmina, é uma excelente escolha para a realização da dieta de eliminação. É uma das minhas preferidas para a realização do diagnóstico de alergia alimentar. A grande pergunta, quanto tempo, justamente por causa daquela reação celular mediada, a gente precisa fazer por um período longo. Em cães, pelo menos 8 semanas, de 8 a 12 semanas, e em gatos, a grande parte vai responder, às vezes, com 12 semanas de dieta. Não é fácil, né? Mas faz parte do diagnóstico e, infelizmente, ainda a gente tem como função, como ferramenta de diagnóstico a dieta de eliminação. Me perguntam, nossa, mas e os testes alérgicos? Ainda não existe nenhum teste alérgico, pelo menos não de forma comercial, que nos atenda em relação a diagnóstico. A gente ainda precisa fazer através da dieta de eliminação. É assim na minha rotina e é assim que eu ensino em todos os lugares que eu dou aula, tá?
a dieta de eliminação é ponto fundamental para o diagnóstico de alergia alimentar e naqueles pacientes, naqueles 30% dos pacientes que têm dermatite atópica e alergia alimentar, que, gente, vão se beneficiar e muitas vezes com essas dietas de eliminação, as dietas hidrolisadas. Aqui mostrando um trabalho realizado com teste alérgico, em que foi realizado 2 tipos de teste alérgico, o prick test e o PET test, que vão mensurar aqui reação imediata e aqui reação tardia, e eles tiveram um resultado bom para o negativo. Então, veja bem, eu faço o teste e eu olho o negativo para saber o que eu posso colocar na minha dieta, mas eu vou fazer a dieta de eliminação. Então, olha só que legal, eu faço o teste, prick test, negativo para peixe. Aqui, negativo para peixe, eu juntei os 2 resultados e eu consigo fazer a dieta de eliminação, por exemplo, com a Ultra Hipo, com mais segurança, tá? Mas eu vou precisar fazer a dieta. Do mesmo jeito, por exemplo, porco. A Farmina tem uma dieta, tem uma ração muito interessante que eu uso bastante, que é aquela de porco com batata. Adoro essa dieta. Se eu faço teste aqui, deu negativo aqui para porco, deu negativo para porco, puxa, eu posso fazer a minha dieta. Eu poderia fazer a minha dieta de eliminação com a ração de porco e batata da Farmina. Tá? Pelo menos começar com essa dieta, ou então manter o meu paciente atópico, muitas vezes, com a dieta do porco. Então, é assim mais ou menos o raciocínio que a gente faz em relação aos testes. E a dermatite atópica, como eu já disse, é uma doença extremamente complexa, uma doença que tem aí uma genética envolvida, mas ela tem alterações importantes de barreira cutânea, né? E a gente precisa, ela faz parte de uma fatia aí da pizza, né? Da patogênese da dermatite atópica muito importante. E recuperar a barreira cutânea é um dos pontos, é um dos pilares fundamentais no tratamento da dermatite atópica. E essa recuperação de barreira cutânea, ela acontece não só por uso de shampoos, hidratantes, como eu já disse, mas também pela nutrição adequada, tá? Então, mesmo que o seu paciente não tenha alergia alimentar, uma nutrição adequada vai nos auxiliar no controle da dermatite atópica do seu paciente. E só para ressaltar que isso é um trabalho da medicina que ele mostra que dermatite atópica não é uma doença única. Ela pode variar de paciente para paciente, inclusive nas suas manifestações imunológicas. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado, a gente não pode generalizar, né? Então, a gente tem que individualizar o diagnóstico desse paciente e o tratamento desse paciente, né? Então, isso vale muitas vezes para todas as doenças, mas na dermatite atópica isso é muito importante. Tudo isso daqui faz parte do tratamento da dermatite atópica, inclusive o uso de medicamentos que controlem a inflamação, mas a nutrição é um pilar e ela precisa ser realizada e precisa ser olhada, coisa que muitas vezes o dermato esquece, infelizmente. A dieta ela faz parte de um pilar extremamente importante no controle do paciente com dermatite atópica, do paciente com alergia alimentar e aquele que tem as duas, né? Mas eles precisam sim de uma nutrição diferente. E as outras, né? Então, eu fiquei aqui bastante tempo, perdi um tempo bem grande aqui falando de alergia, porque, obviamente, é a doença que a gente mais atende, mas a gente tem outras enfermidades. A exemplo da piodermite, né? Então, piodermite é hoje a dermatopatia mais comum, sei lá, ela faz parte aqui de uma casuística de mais de 50% dos casos. Nos felinos, ela é um pouco menos, e a grande parte dos nossos pacientes com piodermite são pacientes alérgicos. A piodermite, ela é, na maioria das vezes, 99% das vezes, ela é secundária a alguma outra doença, e a doença alérgica é a doença mais importante que leva a piodermite nesses meus pacientes. Mas, obviamente, não é só alergia, né? As endocrinopatias, as doenças parasitárias, a exemplo da dermatite atópica, doenças nutricionais, gente, eu que sou formada há muito tempo, eu atendia muita doença nutricional. E a gente deixou de atender, mas vocês sabem que isso está voltando,
né, nos últimos anos. Por quê? Por conta da história de dieta caseira, muitas vezes realizada sem a supervisão de um médico veterinário, de um nutrólogo. Tem tutor pegando receita de dieta caseira na internet, gente, isso é um perigo, né? Um perigo. E às vezes tem aquele mito de que, nossa, meu paciente é alérgico, meu paciente tem uma doença de pele, eu vou mudar para uma dieta caseira porque isso vai fazer com que ele melhore. Gente, cuidado com isso. Eu pego todos os dias na clínica, algum paciente que tá sendo submetido a uma dieta, entre aspas, natural, né? Uma dieta caseira, sem nenhum balanceamento, fazendo com que ele piore essa doença dermatológica, né? Então, é uma coisa muito importante isso daqui, muito difícil até, muitas vezes, da gente abordar o tutor. Mas, enfim, isso pode ser uma causa de piodermite, e lembrando que o principal agente relacionado às piodermites é o Staphylococcus pseudointermédios, seguido do Staphylococcus coagulas, que antigamente era chamado de Schleifer, e o aureus, em pequena quantidade. O Staphylococcus aureus é o maior causador de piodermite em humanos, não nos nossos pacientes. Nossos pacientes, acho que mais de 90% é esse daqui. E até para a gente entender melhor como que eu vou abordar os meus pacientes com piodermite, a gente precisa classificá-las, né? As piodermites, elas são classificadas em piodermite de superfície, é um nome meio errado aí. Na verdade, a piodermite de superfície, em que as bactérias elas estão aqui só sobre a camada córnea, isso é mais chamado de proliferação bacteriana, ou supercrescimento bacteriano, é o famoso BOG, né? As piodermites superficiais, que acometem aqui a epiderme, né, e o folículo piloso, por isso que a gente chama isso de foliculite bacteriana, e as piodermites profundas que estão aqui acometendo a derme, tá? Que são casos mais graves aí de piodermite. Então, por exemplo, isso aqui é uma piodermite de superfície, né? Esse crescimento bacteriano, ele tá aqui só sobre a epiderme. Essa já mais uma piodermite superficial, acometendo, já entrando na epiderme e no folículo piloso. E a principal lesão dessa piodermite superficial é a pústula, né? A pústula é a lesão principal, mas muitas vezes essa pústula ela se rompe e aí ela forma as lesões que a gente chama de colarinho epidérmico. Não é colarete epidérmico, é colarinho epidérmico. Essas crostas melicéricas, né? Melicérico que vem de mel, que elas são amareladas, seu pulso ressecado, isso são as lesões que a gente mais observa na piodermite superficial e que muitas vezes mimetizam quadros de dermatofitose, né? Porque ela faz essa lesão circular aqui, né? Olha aqui mais um caso de piodermite superficial, uma foliculite bacteriana, num paciente alérgico, num bulldog francês. Bulldog francês é uma das raças mais predispostas à dermatite atópica. Aqui, essa é uma paciente minha muito querida, que tem uma dermatite atópica que está sob controle, mas volta e meia ela faz piodermite superficial, né? E aí ela piora do quadro. Então, só ressaltando que as piodermites, elas podem estar muito relacionadas às doenças alérgicas. E aqui a gente vê um quadro muito, até meio grave, de uma piodermite profunda, ou seja, está acometendo a derme. E como que eu sei que é uma piodermite profunda? Tá vendo que as lesões elas são mais sanguinolentas? Olha, aqui a gente não tem só pus, a gente tem um pus misturado com sangue, a gente tem vesículas hemorrágicas. Por quê? Porque a derme é vascularizada, a epiderme não. A epiderme é pouquíssimo vascularizada. Então, quando você tem aí uma inflamação, né, oriunda aí nesse caso de uma infecção bacteriana, as lesões elas tendem a ser mais sanguinolentas, tendem à formação de fístulas, né, de trajetos fistulosos aí. Olha aqui essas pododermatites, que são bem as piodermites profundas do bull, né, dos cães bulls, que aí tem uma etiologia infecciosa, mas é muito mais inflamatória, né? Esses pacientes, muito provavelmente, eles têm alterações aí na imunidade inata que fazem com que eles inflamem muito mais. O diagnóstico de piodermite, ele é clínico, a gente precisa saber
reconhecer o padrão lesional, mas a citologia ela vai ser extremamente importante para a confirmação do diagnóstico, como nesse caso aqui, que a gente vê um macrófago cheio de cocos dentro, né? Muitos neutrófilos degenerados, a gente vê cocos aqui extracelulares, isso aqui é uma citologia típica de uma piodermite, tá? Então, eu vejo o quadro lesional e eu confirmo com a citologia. E muitas vezes, quando a gente está fazendo o tratamento, que seja o antibiótico sistêmico, a gente controla o tratamento com citologia. A citologia muitas vezes vai ser um balizador se o nosso tratamento está sendo efetivo ou não, a gente precisa mudar estratégia. E as coisas mudaram, gente, em relação a tratamento de piodermite. Na minha época, lá atrás, há 20 anos, quando eu comecei na dermatologia um pouco mais até, a gente tratava todo mundo com antibiótico sistêmico. E hoje isso é uma preocupação muito grande por conta, inclusive, de resistência bacteriana. Então, a gente não faz só antibiótico sistêmico de cara, a gente sempre vai procurar fazer terapia tópica. Tá? Tanto na piodermite de superfície a gente só trata com terapia tópica, a gente não faz antibiótico sistêmico, e nas piodermites superficiais a gente só vai fazer terapia sistêmica se a terapia tópica falhar. Então, a gente vai escolher, a gente vai preferenciar, vai fazer preferencialmente uso de terapia tópica nesses pacientes, inclusive os pacientes com piodermite superficial. Nas piodermites profundas já muda um pouco de figura. Piodermite profunda a gente vai, a não ser que ela seja muito localizada, mas se ela tiver um quadro mais generalizado, a gente sempre vai ter que fazer antibiótico sistêmico e mais terapia tópica, tá? Então, acho que essa figura em relação a tratamento de piodermite é extremamente importante. Agora, outra coisa, né? Eu acho que é um desafio de todos nós aqui, que essas piodermites, elas tendem a recidivar. Eu acho que hoje eu não tenho mais tanto dificuldade em tratar esses pacientes. A minha maior dificuldade é evitar recidiva. Essa é a minha maior dificuldade. Eu mostrei aquela minha paciente alérgica, que é a Evita Petica, alérgica com piodermite, que ela faz sempre piodermite de repetição. Gente, esse é o meu maior desafio. E se a gente for pensar que piodermite também, o estabelecimento da piodermite também está não só relacionado com o sistema imune, mas barreira cutânea também, eu preciso me preocupar com o estabelecimento de barreira cutânea. E, de novo, a nutrição aqui vai ser adequada, tá? Às vezes fica um pouco mais fácil a gente controlar essas recidivas de piodermite quando eu vou aliar o meu tratamento com uma nutrição adequada, né? Por quê? Por conta da recuperação de barreira cutânea. Então, a gente tem um monte de constituintes ali na dieta que podem nos auxiliar na recuperação dessa barreira cutânea. Saindo aí do tema da piodermite, entrando na sarna demodésica, como eu disse para vocês, eu ainda atendo sarna demodésica, eu gosto de atender sarna demodésica. Eu fico até feliz quando eu atendo uma sarna demodésica. Então, vamos relembrar um pouco, a gente não pode se esquecer dessa doença parasitária que ainda é importante. Ela é causada por 4 ácaros diferentes, sendo que o Demodex canis é o principal, é aquele que é o constituinte da microbiota normal da pele dos cães, e ele causa casos extremamente graves, né? Inclusive relacionados à piodermite. Então, esses pacientes, eles sofrem também, muitas vezes, com piodermite profunda. Eles fazem uns quadros de furunculose extremamente graves, dolorosos, olha só. Tá, então, essa pacientezinha aqui, que ficou ótima, linda, maravilhosa, mas esses são casos graves de sarna demodésica, que inclusive pode evoluir para óbito, né? A gente não pode subestimar essa doença, não. Esse paciente meu aqui, olha, ele chegou a mim dessa forma, era um paciente alérgico que estava imunossuprimido, né? Por uso de medicações para o controle de doença alérgica. E eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar, gente. Esse aqui é um outro exemplo, um paciente meu, idoso, cardiopata, nefropata, com dermatite atópica, sob controle da dermatite atópica, mas fazendo uso de medicação e fazendo uso de corticoide tópico. E assim, o tutor meio que exagerou nessa terapia tópica com corticoide e ele desenvolveu sarna demodésica.
Então, gente, eu acho que hoje, para mim, a minha maior casuística de sarna demodésica é nesses pacientes. Pacientes imunossuprimidos, pacientes que têm uma doença, às vezes, de base, uma comorbidade, pacientes também, olha aqui, de novo chamando atenção para essas dietas malucas aí que acontecem, muitas vezes, na maior parte das vezes, sem a orientação de um nutrólogo, tá? Então, essas doenças nutricionais também podem levar aos quadros de sarna demodésica. E ainda, né, saindo aí da sarna demodésica, tem mais coisa? Tem mais doenças, né, que são essenciais aí, que a nutrição, desculpa, é essencial para o controle e tratamento dessas doenças? Como eu já disse, a disqueratose, que é aquilo que a gente chamava de, entre aspas, seborréia seca. Seborréia seca não existe, apesar de ser um termo consagrado. A disqueratose e as seborreias. E óbvio, essas doenças, primeiro, né, especialmente a disqueratose ou disqueratinização ou distúrbio de queratinização, ela, na grande parte das vezes, ela também é secundária a alguma outra doença. Então, por exemplo, dermatite atópica pode levar a disqueratose. Tá? A própria piodermite, vocês sabem que aquelas bactérias lá, o Staphylococcus, ele é produtor de uma série de toxinas que alteram o processo de queratinização da pele. E esses pacientes, eles descamam muito mais na piodermite. Doença nutricional, puxa vida. A principal manifestação de uma doença nutricional é a disqueratose, é essa seborréia seca. E olha só como a vida pode ser injusta, né? Às vezes chega um paciente para a gente com uma disqueratose, com aquela descamação importante, aí você fica dando banho, faz banho com isso, faz banho com aquilo, não melhora. Mas por quê? Porque muitas vezes a dieta dele é inadequada. E melhor ainda, né? Tem paciente que tem uma disqueratose, muitas vezes até primária, tem pacientes que têm alterações genéticas que interferem no processo de queratinização da pele. E, gente, eles melhoram muito com dieta. Eu acho que a disqueratose, gente, eu acho que é uma das principais doenças dermatológicas que tem uma excelente resposta quando você faz uma dieta adequada. E dieta adequada é dieta de qualidade, né? Então, lembrem-se, a Farmina tem aí uma enorme gama de produtos que vão se encaixar, né, e que vão se encaixar adequadamente para o controle dessas doenças. Então, prestem muita atenção nisso, nesses pacientes. Não fiquem só pensando em banho. Óbvio, banho opera milagres. Dermato não sabe tratar nenhuma doença sem banho, né? Banho é fundamental. E olha só, vocês devem se deparar com isso também no dia a dia, né? Às vezes as pessoas falam, mas doutor, o banho não faz mal. Nossa, eu escutei lá falar que não pode dar muito banho no Spitz. Gente, se você faz o banho adequado e o banho aplicado como terapia, como forma terapêutica, ele é fundamental. Mas, de novo, eu ressalto aqui de novo, estou sendo chata, gente, mas ressalto aqui, essas doenças, elas, obviamente, o banho aqui, vai ser fundamental, mas a nutrição também. Sem uma boa nutrição, você pode fazer o banho que você quiser. Esses pacientes não vão melhorar. E aqui a gente tem um grande exemplo. Essa é uma foto do saudoso professor Larson, daqui é o sinal de Larson, né, em que você passa o seu dedo contra o pelo, o crescimento do pelo, o crescimento do pelo aqui, e aí ele forma essas linhas de descamação. Isso é um sinal de Larson positivo que mostra que esse paciente tem um processo de desqueratinização. Então, olha quantas escamas bonitas. Tem que ver a causa, isso na maior parte das vezes é secundário, como eu já disse, pode ser secundário a dermatite atópica, pode ser secundário uma piodermite, a nutrição, tá? A nutrição inadequada, e olha esse pelo, você vê que ele tá com pelo quebradiço, um pelo sem brilho. Presta atenção na nutrição desse cachorro, sim. Aí podem ter casos primários em que esse fator ele é genético, né? Mas esse paciente, sem dúvida nenhuma, ele vai se beneficiar muito com nutrição. Ó, aqui um outro paciente, né? Além de
Uma disqueratose, isso daqui, ele tem uns plugs de sebo grudado no pelo. Esse é um animal que tem, entre aspas, que a gente chamava de seborreia mista, né? Então, ele tem um aumento da oleosidade da pele e, ao mesmo tempo, ele tem uma alteração no processo de desqueratinização. Esse paciente é aquele que dá, às vezes, mais trabalho para a gente controlar, né? Principalmente quando a gente tem que escolher os banhos, enfim. Isso daqui pode ser, inclusive, um quadro que a gente chama de adenite sebácea, tá? Que é uma doença autoimune que faz destruição da glândula sebácea, né? O Cocker tinha muito isso, né? Quando a gente atendia muito Cocker, o Cocker tá voltando, né? Então, muitas vezes o Cocker, ele tem esse distúrbio primário. Sabe uma raça que eu tô vendo bastante? É o Cavalier, né? E, de novo, obviamente que aqui o shampoo, a hidratação da pele, mas a nutrição vai ser extremamente importante. A dermatose marginal da borda de orelha é muito comum no DASH, né, que é também um distúrbio genético, é um distúrbio seborreico, um distúrbio de alteração de queratinização, às vezes faz fissuras aqui, que é diferente da vasculite, existem processos de vasculite também, mas aqui a gente tem a dermatose marginal da borda de orelha, né, que é muito comum no DASH. Olha aqui, Cocker, né? Cocker com processo de desqueratinização. Eu consigo sentir o cheiro desse paciente. E essa alteração, né, leva a infecção secundária, leva a infecção por malacésia, a gente precisa controlar isso também. Olha o que esse cachorro está comendo, hein? Às vezes é um mal de cuia, né? E de novo, mesmo, é um Cocker, ele tem esse distúrbio primário, mas a nutrição vai ser muito importante no controle dessa doença. E as alopecias, né? Então, gente, quando você fala em alopecia, né, você lembra muito bem da alopecia, alopecia não inflamatória, não relacionada, por exemplo, à sarna demodésica, a piodermite, a própria dermatite atópica, são aquelas alopecias não inflamatórias. Esse é um paciente, né, que eu atendi há algum tempo, é uma raça, não consigo nem pronunciar o nome dele, nem me lembro agora da raça, então muitos de vocês devem conhecer, desculpa a minha ignorância, mas ele tem uma alopecia não inflamatória, né? Então ele teve aí algum distúrbio no crescimento do pelame e faz com que ele retenha o pelo velho, né? O pelo na fase telógena. É meio que uma alopecia X, tá? Então é aquela, entre aspas, alopecia X símile, muito provavelmente, tá? Esse paciente, ele tem que ser, né, feito diagnóstico diferenciais com outras condições, mas aqui também, para esse pelo voltar a crescer, ele precisa de uma nutrição adequada, não só o tratamento convencional. Aqui outros exemplos, então, alopecia X, que é o nosso carro-chefe, aí quando você fala em alopecia não inflamatória, é muito ocorrente, muito prevalente, eu atendo muito, o Spitz, sem dúvida nenhuma, é a raça mais acometida. Ela é uma doença multifatorial também, né? A gente não tem ainda o completo entendimento dela, apesar de hoje a gente ter muito mais informação do que a gente tinha no passado, né? Uma doença, como eu tenho um colega que sempre fala, né? Ele brinca, obviamente, é uma brincadeira, é uma piada, mas ele sempre diz, ele fala, vai melhorar da alopecia X aquele que Deus quer, né? E às vezes é essa impressão que a gente tem inúmeros tratamentos aí, alguns respondem super bem, outros não respondem nada, outros respondem com medicamento, outros não respondem, às vezes respondem por um período, depois eles voltam a recidivar, gente, é realmente um desafio muito grande, mas é o que eu sempre digo também, seja qual for o tratamento que você vai, né, interpor nesse paciente, seja melatonina, trilostano, né, a deslorelina, que é o implante aqui, a gente tem aí um microagulhamento, que seja, a gente tem aí diversos tratamentos, mas se você não aliar ele a uma boa nutrição, a gente também não consegue essa repilação adequada. Fora esses outros, né, então esse paciente foi um paciente submetido à corticoide terapia, então ele teve aí uma retenção de pelame, ele fez um quadro, como eu digo, de alopecia X-símile, né, na verdade, e também para a gente fazer com que isso retorne ao normal, a nutrição é importante. E esse daqui é o defluxo telogênico, né, em que você tem essa queda absurda de pelame, muitas vezes até secundária alguma outra doença, quimioterapia, uso de corticoide, né, e os tutores, eles vêm muitas vezes para a gente desesperados,
com essa queda de pelo, eles falam, gente, eu não estou aguentando na minha casa, eu varro a casa 10 vezes por dia, né? Aqui muitas vezes a gente nem tem muita coisa para fazer, você tem que corrigir a doença de base ou a condição de base, mas a nutrição aqui vai ser importante, tá? Então olhem para esses pacientes também pelo ponto de vista nutricional, porque isso vai ser muito importante para a recuperação desses animais. Por quê? Né? Porque a composição do pelo é basicamente de proteína. 95% da composição desse pelo, mesmo para ter aquela queratinização adequada da pele, a gente precisa de um aporte de proteína e proteína de qualidade. Então, obviamente, a nutrição vai influenciar tanto na quantidade quanto na qualidade desse pelame, tá? E esse processo, como eu já disse, o processo de queratinização e de crescimento do pelo precisa aí de um aporte de 25% do cotidiano de proteínas que estão na dieta. Então, mas não é simplesmente você aumentar a quantidade de ônibus e falar, então vamos aumentar a quantidade de proteína que eu estou dando para esse paciente. Não é bem assim, né? Nutrição é uma ciência que eu, Rita, nem vou me ater, nem vou me atrever a falar, eu não tenho nem formação para isso, eu não sou nutróloga, mas a gente sabe, né? Então, mesmo que você não seja nutróloga, que você não, como é o meu caso, a gente tem que saber que a gente tem hoje, né, a indústria de ração do nosso lado, uma boa indústria de ração, como é a Farmina, que se preocupa muito com os seus produtos, que nos auxiliam nesse tratamento. Então, eu confio, por exemplo, na Farmina, que eu sei que tem produtos de excelente qualidade. A gente só precisa saber escolher, e aí a gente tem um portfólio extremamente vasto e de qualidade aí que a Farmina tem, pode nos auxiliar caso a caso, tá? Sem dúvida nenhuma. E lembrar que tem alguns outros componentes, por exemplo, o zinco, cobre, ômega, tanto o ômega 3 quanto o ômega 6. O ômega 3 ele está mais relacionado ao controle de inflamação e o ômega 6 mais a barreira cutânea, tá? E existe aí todo um balanceamento que você precisa e dietas ricas em antioxidante, né? Isso tão falado hoje em dia. E as pessoas falam, eu não vou dar ração, porque a ração... Não, ração às vezes é muito rica, tem rações aqui de excelente qualidade que é muito rica em antioxidante. Então, confiemos os nossos pacientes, né, a essas indústrias como a Farmina, que nos proporcionam aí uma ferramentas para nos auxiliar no tratamento dermatológico aí desses pacientes. A ideia era essa, gente, era trazer um pouco da dermatologia da minha rotina, e eu volto a dizer, eu não sou nutróloga, mas mostrar o quão é importante a nutrição no tratamento e no controle dessas doenças aí dermatológicas. Eu poderia ficar aqui 6 horas falando com vocês de dermatologia, até porque é a minha paixão, mas eu espero ter cumprido aqui a minha missão de alertar vocês o quanto a nutrição é importante para essas doenças e nos posicionar em relação às principais doenças que a gente atende aí no nosso dia a dia. Queria agradecer o convite da Farmina, queria agradecer novamente o VetSmart, né? Eu sou freguesa do VetSmart e freguesa da Farmina. E, obviamente, agradecer aqui o professor Larson, que nos deixou recentemente, que não está nesse plano, mas que foi o grande pai da dermatologia veterinária brasileira e mundial, né? Eu acho que tudo que a gente trilhou em dermatologia, a gente deve a esse grande mestre. E aproveitar, né, que eu estou diante desse canal tão importante que é o VetSmart, pedir para vocês seguirem as redes sociais da SBDV, da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, mesmo que você não seja um dermato, porque a gente tem aí muitas novidades, muita informação em relação à dermatologia. Muito obrigada pela atenção de vocês.